Você gosta do que vê quando está diante do espelho? Muita gente não. E o jeito de mudar isso tem sido bem radical. As cirurgias plásticas. É essa a especialidade médica que mais cresce por aqui. Você é feliz com o que vê no espelho? Uma pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo detectou que 6 em cada 10 jovens estão insatisfeitos com o corpo. E quando a idade avança, as queixas são mais recorrentes. A enorme procura pelo bisturi levanta na população e também nos médicos uma preocupação: a segurança em cirurgia plástica. Esse é um dos temas de um encontro que vai ser realizado nesta semana aqui no Ceará e que deve reunir médicos de todo o Brasil. Aqui no Viva Fortaleza estão 2 especialistas no assunto, Márcio Crisóstomo e Breno Pessoa. Bem-vindos ao Viva Fortaleza. Queria saber, primeiro, nessa questão da segurança, né? A gente sabe que o índice de erros, de problemas, de cirurgias mal sucedidas, cirurgias plásticas mal sucedidas, é pequeno, não chega a 1%. Por que, então, essa preocupação com a segurança nas cirurgias plásticas? Olha, Isabel, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com você, esclarecendo essas coisas que são tão importantes para a nossa população. A mensagem que a gente queria deixar é o seguinte: a cirurgia plástica é uma especialidade hoje muito segura. As técnicas são bem desenvolvidas, a segurança em torno do procedimento ela é enorme, porém a paciente tem que ter alguns cuidados. Tem que procurar um médico habilitado, as cirurgias têm que ser feitas em hospitais ou clínicas que dispõem de todo o aparato de segurança, devem ser cercadas de exames e avaliações pré-operatórias como qualquer outro procedimento cirúrgico. E uma preocupação que nós temos é que hoje observa-se uma quantidade muito grande de não especialistas realizando procedimentos de cirurgia plástica. É fundamental que a paciente observe se o médico que ela está procurando é um cirurgião plástico, de preferência, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E tem como as pacientes se protegerem ou observar? Como é que elas podem investigar se ele realmente é especialista ou não? Para você obter o título de especialista em cirurgia plástica, você tem que submeter-se a uma prova, né? E tem o site da sociedade que disponibiliza o nome das pessoas que são especialistas, né, pela sociedade. Há também pessoas que podem fazer fora do país, né? Mas mesmo assim você deve validar a sua titulação pela sociedade brasileira, brasileira de cirurgia plástica. Qual é o procedimento hoje que apresenta maior risco? De certa forma, os procedimentos de cirurgia plástica, a parte estética, são procedimentos seguros. Assim, em termos de risco, percentuais, difere muito pouco um do outro e, de maneira geral, são todos procedimentos seguros. Eu estava conversando ontem com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos aqui do Ceará, e ele estava me dizendo que, dentre os procedimentos, o que apresenta o maior índice de problemas é a lipoaspiração. A gente, pela imprensa, acompanha alguns casos de operações de lipo mal sucedidas. Acho que o mais recente foi daquele vocalista de uma banda de... LS Jack, exatamente, que ocorreu um problema. A lipoaspiração ainda é popular, apesar disso? Olha, Isabel, a lipoaspiração ela é a cirurgia plástica mais realizada em todo o mundo. Ela foi criada em 1978, 1980, na França, por cirurgiões franceses, que já visitaram Fortaleza em congressos. E de lá para cá, ela tornou-se o procedimento de cirurgia plástica mais realizado em todo o mundo. Então, obviamente, as complicações são pequenas, desde que tomado todos aqueles cuidados que eu esclareci agora há pouco. Porém, tudo é percentual. São percentuais pequenos, mas são percentuais. Então, como é a cirurgia mais realizada em todo o mundo, então, obviamente, numericamente, aparecem mais complicações. É tão raro, você pode observar, que quando ocorre algum problema, existe uma ampla divulgação e a mídia, às vezes, divulga aquilo como sendo uma coisa comum, mas, na realidade, o que se divulga é a exceção e não a regra. A regra são procedimentos bastante seguros. Recentemente a gente observa, e até uma pesquisa realizada, se eu não me engano, pela Universidade de Minas Gerais, de Medicina de Minas Gerais, falava que mais ou menos 15% das pessoas que se submetem a cirurgias plásticas têm menos de 18 anos. Então, assim, os jovens estão buscando cada vez mais os centros cirúrgicos. Existe uma explicação para isso? Olha, existem algumas explicações. Primeiro, os procedimentos, como eu já falei, têm tido cada vez mais segurança, as técnicas estão cada vez mais desenvolvidas e os profissionais, o número de profissionais tem aumentado.
a especialidade também tem tido uma divulgação ética cada vez maior. Então, os pais sentem-se mais seguros em acompanhar os filhos a alguns procedimentos. É claro que procedimentos em pacientes com menos de 18 anos têm que ser feitos têm que ser analisados com muito critério. Então, obviamente, uma mocinha de 16 anos, mas que você vê que o corpo já está todo definido e que ela tem uma mama muito grande e que aquilo, de certa forma, atrapalha o desenvolvimento dela pessoal, social, no colégio, então essa cirurgia, bem indicada, pode trazer um benefício enorme para ela. Uma criança de 7 anos que tem orelhas em abano e que os coleguinhas do colégio já começam a tirar brincadeiras e tudo, aquilo pode prejudicar de certa forma aquela criança. Então, a partir dos 7 anos, como o órgão já está desenvolvido, uma cirurgia bem realizada pode trazer um grande benefício. O importante é que a paciente sempre, os pais, em caso de menores de 18 anos, os pais sempre acompanhem e procurem um profissional de boas referências, membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, como nós falamos. E eu queria só lembrar o que o Breno citou agora há pouco, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é www.cirurgiaplástica.org.br. Lá estão todos os especialistas membros. Ok. Agora, existem adolescentes que procuram os cirurgiões plásticos por questões meramente estéticas. A gente tem o exemplo internacional da Britney Spears, que colocou silicone, acho que antes dos 18 anos ou próximo aos 18 anos. Vocês já vivem essa realidade aqui no Ceará? Acredito também que é a mesma realidade, até porque o jovem também procura mais, porque no meio é muito cobrado, às vezes aquele culto mais da perfeição do corpo, né? Então eles procuram a cirurgia cada vez mais cedo. E já é a nossa realidade também dos pacientes mais jovens, né, aparecer para realizar esses procedimentos estéticos. Porém, Isabel, cabe ao cirurgião, é claro que o jovem e os pais, eles podem procurar sempre que quiserem. Cabe ao profissional avaliar com muito critério se aquela cirurgia tem uma boa indicação, se a motivação que levou aquela paciente a procurar o cirurgião é justificável e se a cirurgia plástica naquela paciente será benéfica ou não. A procura, é claro, existe, até porque existe uma exposição muito grande na mídia dos procedimentos, mas o bom profissional ele tem sempre que avaliar. O que é mais moderno hoje em termos de intervenção cirúrgica, de cirurgia plástica? O que tem de mais moderno? A cirurgia plástica, como procedimento cirúrgico, ela não envolve muita tecnologia no procedimento cirúrgico, porque o material que você utiliza é basicamente o mesmo de uma cirurgia geral, digamos assim. Então, em termos de tecnologia, existe muito na parte de cosmética, de preenchimentos. Isso aí tem evoluído bastante. Porém, a cirurgia é uma cirurgia que, em termos de material, não tem tanta apelo tecnológico como tem, por exemplo, cirurgia cardíaca, os transplantes. Mas, assim, a velocidade com que o serviço cresce é impressionante, né? Cresce 30% ao ano essa especialidade. Por que não se consegue acompanhar tecnologicamente isso? Assim, as pessoas ainda precisam ser formadas no que já tem aí? Olha, é o seguinte, a cirurgia plástica, como o Dr. Breno já falou, ela não necessita de tanta tecnologia. Na verdade, nós utilizamos um instrumental muito delicado e existem instrumentos que estão aí há décadas. O que ela precisa mesmo, para ser bem realizada, é do senso artístico, do senso estético e do critério, da habilidade do cirurgião. É por isso que um país como o Brasil, ele é muito mais reconhecido como tendo bons cirurgiões plásticos do que os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem toda a tecnologia, mas o cirurgião plástico brasileiro, ele é sabidamente mais criativo, tem um senso artístico, estético melhor. Então a cirurgia plástica, ela depende muito mais disso. Como o Dr. Breno já falou, existem tecnologias coadjuvantes, principalmente na área da dermatologia. Então lasers e vibrolipoaspiradores e algumas tecnologias que vêm a auxiliar o cirurgião. Mas o principal é o cirurgião. O que varia mesmo é a sensibilidade e a técnica do cirurgião, não necessariamente a tecnologia. Algumas fotos, né, desses procedimentos que vocês trouxeram. Essas são fotos institucionais, não se tratam de pacientes de nenhum dos dois médicos que estão aqui. São fotos retiradas de livros. E aí a gente está vendo uma redução de mama, é isso? Exatamente. Redução de mama. São das cirurgias muito realizadas aqui no Brasil, não é? Vamos para a seguinte. Abdômen também, não? Isso, não aparece, porém, pacientes depois de gestações que apresentam flacidez abdominal, é muito comum também a procura por